Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Sérgio Reino do Market for Nerds. Muito obrigado a Karine e aos organizadores do All Talks pelo convite, pela oportunidade. Nós estamos aqui hoje para falar sobre tecnologia versus tempo. Essa é a palestra Ganhar ou Perder Tempo. Descubra como usar as tecnologias a seu favor. Já vou abrir meu computador e vou te convidar para você percorrer comigo essa jornada que vai ser dividida em 3 partes. Na primeira parte nós vamos fazer uma jornada nos últimos 40 anos da tecnologia, um apanhado sobre o que mudou. Eu tenho 42 anos, então eu vou falar de coisas que eu vivenciei. Na parte do meio nós vamos conversar um pouco sobre que impactos isso está trazendo na nossa vida. O que tanta mudança causa de problemas ou de benefícios no nosso dia a dia. No último bloco nós vamos conversar sobre alguns ladrões de tempo, algumas técnicas, algumas coisinhas que eu aprendi que me ajudam a me organizar e aprender a utilizar as tecnologias não contra mim, mas como um aliado para eu conseguir administrar melhor o meu tempo e ter mais produtividade e qualidade de vida. Legal? Agora eu vou te pedir uma coisa. Feche outras abas do seu browser, silencie ou coloque seu celular do lado, porque essa é uma hora que você precisa focar. Tem muito conteúdo legal para você e eu não quero que você se distraia com outras coisas e perca essa oportunidade de refletir sobre o uso da tecnologia na sua vida para organizar melhor o seu tempo e te dar mais felicidade, mais produtividade. Ganhar ou perder tempo, descubra como usar as tecnologias a seu favor. Agora eu te convido para fazer comigo uma viagem no túnel do tempo, onde nós vamos varrer aí 40 anos de tecnologia e eu selecionei aquelas tecnologias que tiveram um grande impacto na minha vida. Atenção, as imagens a seguir são fortes e podem te causar fortes emoções. Minha tecnologia que me recordo de ter feito algum impacto na minha vida é a televisão. A gente, quando começa a ter contato com a TV, principalmente enquanto criança com os desenhos animados, aquilo revela um mundo pra gente. As TVs antigas eram assim, feiosas, controle remoto não existia, a gente tinha que levantar e girar um botão para selecionar um canal, e nós só tínhamos 4 ou 5 canais no máximo ao nosso dispor. Olha que diferença, hein? Hoje com a TV a cabo são mais de 300 canais para a gente escolher. Outra tecnologia que nós temos acesso enquanto crianças é o telefone, principalmente na adolescência, quando a gente começa a arranjar as primeiras namoradas e as meninas os primeiros namorados. Passávamos horas no telefone. Nessa época, nossos pais entravam em fila. Telefone era patrimônio, linha telefônica não era para qualquer um. E a vitrolinha? As nossas cantigas de roda. Eu lembro dos discos dos Trapalhões, discos do Balão Mágico. A vitrolinha era o jeito que a gente conseguia para ouvir música. E os brinquedos? As bonecas falantes que todas as irmãs nossas tinham e que a gente gostava de tirar a cabeça e jogar bichinha no chão? Os jogos? Merlin, os gênios, dispositivos enormes que fazem muito pouco, mas ali tinha tecnologia embutida, até hoje tem. Alguns desses jogos, inclusive como gênios, estão voltando para agora. Olha o carrinho de controle remoto, eu lembro que eu sonhava para ter um extrato, só que o meu era vermelho. Tudo isso estava ao nosso dispor e a gente estava tendo contato com tecnologias, ainda na infância. E a máquina de fotografia, você lembra da Love? Uma máquina que você não precisava colocar filme. Era horrível, a qualidade da foto era péssima. Mas era uma máquina bem barata. Não era comum você ter máquinas, uma por pessoa. Às vezes você tinha a máquina da família de tirar retrato. E o mini system, ou micro system, eu tinha um radinho desse, onde eu escutava a rádio e eu gravava as minhas fitas. Eu lembro de ter gravado uma vez o especial do Legião Urbana, que eu adorei. E foi numa fita cassete que eu recebi de presente de um amigo a minha primeira recordação de uma banda de rock, o In Excess. Estou colocando aí para você escutar no plano de fundo, né? Devil Inside.
Eu devia ter, meus, sei lá, 11 para 12 anos, não me recordo bem, mas um amigo meu do meu prédio, Alexandre, me apresentou a primeira banda de rock que eu tenho registro de ter escutado. Relógio, lembra do G-Shock? Era uma febre, todo mundo queria ter um. Inclusive a gente ganhava um ou comprava um e às vezes queria arrumar no chão para ver se ele realmente aguentava a porrada ou era falsificado. As meninas queriam ganhar um Champion, né? Aquele reloginho colorido, né, que você podia trocar a pulseira. E o computador, né? O meu caso só fui ter acesso ao computador já a partir dos 10 anos. Um amigo meu, um amigo de infância, os meus pais eram amigos dos pais dele. Ele teve um MSX, ele teve um Apple e a gente tinha a oportunidade de jogar os nossos primeiros jogos nesses computadores. Nessa época eu também fiz um curso de Basic com 11 anos, que foi lá na escola ou empresa, eu me interessei, meu pai inclusive me levava e ficava assistindo aula comigo. Depois de um tempo, o meu próprio pai me convenceu a fazer um curso de datilografia, já com 14 anos. E aí meu pai me disse o seguinte: meu filho, isso vai ser importante na sua vida. Eu comecei com máquina manual, eu pegava um ônibus, viajava aí da Pituba para os Barris. Aqui em Salvador, naquela época demorava uns 40 minutos, hoje com o trânsito demora acho que uma hora e 20 mais ou menos. E só no módulo avançado que eu fui ter contato com a máquina de datilografia elétrica da IBM. Olha quanta coisa aconteceu, né? Videogame, o Atari, aquele mesmo amigo meu teve antes de mim, né, o que tinha o MSX, o que teve o Apple. E depois eu consegui aí, junto com meus dois irmãos mais novos, sou o mais velho, conseguimos ganhar um. E até meu pai fez um contrato na época. Eu devia ter guardado isso, porque isso é uma relíquia que especificava os termos de utilização daquele videogame, que envolviam, por exemplo, a gente controlar o tempo e não brigarmos uns com os outros. Eu já devia ter aí por volta, sei lá, de 12, 13 anos, quando tive acesso ao meu primeiro videogame. Videocassete, isso já foi lá para os meus 15, 16 anos. Com o videocassete eu podia gravar meus programas de TV. Eu adorava assistir o Hollywood Rock ou Rock in Rio. Eu gravei e regravei várias vezes esses shows. E aqui para nós foi nessa fase que a gente começou a ver aqueles filmezinhos proibidos que naquela época a gente não tinha acesso, né? Hoje em dia todos eles estão a um clique de distância pela internet. Outra tecnologia que me marcou demais foi o Walkman. Eu lembro de estar na casa de um primo meu e vi um Walkman pela primeira vez, coloquei o fone de ouvido e estava tocando uma música que eu nunca esqueci. Escuta aí. Como isso foi marcante. Eu ter a oportunidade de andar e escutar a minha própria música. A música que eu gravei lá no meu mini system, ou a música que estava passando no rádio. Depois de um tempo, eu pude ganhar também o meu primeiro Walkman. Isso eu já não alcancei enquanto criança e adolescente, mas vocês já viram alguns adultos, médicos principalmente, com os pagers. Era um jeito de você fazer contato instantâneo com alguém através de uma central. E aí começaram a aparecer os primeiros aparelhos celulares. Isso já deve ter sido por volta de 92, 93. Eu trabalhava nessa época, estagiava já estava na faculdade num banco. E até hoje tem um colega nosso que é apelidado de Tijolo. Justamente porque ele foi um dos primeiros colegas, né, a ter um aparelho celular que se parecia muito com esse tijolão que você está vendo aí. Talvez, até dependendo da sua idade, você já tenha tido a oportunidade de carregar um desses. Ali por volta de 92, 93, antes de trabalhar no Baneb, no banco que eu falei para vocês, eu estagiava numa empresa. Eu cheguei a ter contato com esse disquetão aí de 8,5 polegadas. O disquete intermediário de 5,1/4. Esse disquete menorzinho aí já foi um mega avanço. Eu
eu conheci esse disquetezinho menor já na faculdade. Era um disco muito mais resistente, porque ele não era tão flexível quanto os outros, então ele conservava melhor. E isso era um mega avanço. Isso daí virou peça de museu. E aí veio um dispositivo que realmente começou a mudar tudo, né? O IBM PC inaugura a era da computação pessoal. Eu não tive na minha infância, nem no início da faculdade, então eu levei até os 20 anos sem ter um computador próprio. O meu pai tinha um computador parecido com esse na empresa dele, onde eu estagiei, empresa de viagens, quando com 14 para 15 anos. Eu lembro de ir na casa do amigo do meu pai jogar o joguinho. Eu lembro de ir na casa de amigos meus, principalmente aquele que eu já falei, o Andrei, mas eu próprio não tive acesso ao computador. Mas esse dispositivo, computador, impressora, né, esse conjunto aí, realmente é um marco na tecnologia. E a partir da computação pessoal, vem uma outra invenção que mudou tudo, que foi a invenção da grande teia mundial, da World Wide Web, da internet. Lembra disso, Netscape? O Netscape era um navegador que a gente usava para acessar as páginas da internet. Naquela época, no iniciozinho, a internet começa no Brasil ali por 96, 97. Foi meu primeiro contato com a internet. Eu já estava, inclusive, me formando quando eu tive acesso à internet. Nessa época, muito poucas pessoas produziam conteúdo. A maioria consumia aquelas páginas HTML estáticas, bem bregas, mas aquilo dava início a uma nova era. E aí nós fazemos um corte. Dos últimos 20 anos, a partir da internet, aí as coisas começaram a mudar ainda muito mais aceleradamente. Estamos então aqui de volta no futuro. O que aconteceu? Redes sociais. O fato de ter todo mundo interconectado traz para a gente essa variável nova, as redes sociais. Os dispositivos de armazenamento cada vez menores. Lembra que eu mostrei para vocês o disquete? Hoje em dia a gente tem dispositivos que armazenam uma quantidade absurda de informação no espaço mínimo, menores que uma moeda. Olha isso daí. Em menos de 10 anos, um micro SD, que já é um dispositivo super pequenininho, 128 MB, hoje nós já temos 128 GB. É muita evolução. E nós estamos hoje na era, por exemplo, dos leitores de livros, os e-book readers. Eu não vivo sem o meu Amazon Kindle. Vieram os tablets. E todos aqueles dispositivos, eu só mostrei alguns aí, o que aconteceu com eles? Relógio, telefone, música, TV, jogos, computador. Todos eles se juntaram em um dispositivo, o smartphone. E o smartphone muda tudo. Entender um pouco disso que aconteceu é importante para a gente perceber o poder computacional que cada um de nós tem nas mãos. A gente tem no único dispositivo a capacidade de gravar vídeos, tirar fotos, acessar nosso e-mail, instalar aplicativos, se conectar com outras pessoas, mandar mensagens instantâneas, ouvir rádio, assistir TV.
Todos aqueles dispositivos existiam no nosso mundo e a gente, até o celular e o tablet e o notebook aparecerem, a gente não tinha como carregá-los conosco. Nós tínhamos uma TV para a casa inteira, um computador para a casa inteira, um telefone para a casa inteira. Nas empresas nós tínhamos um computador compartilhado por várias pessoas. Essa coisa de você ter um computador por pessoa começa a partir das redes locais e do BMPC, em 96, 97 mais ou menos aqui no Brasil. Hoje, cada um tem, não um, mas vários dispositivos para si. Cada pessoa tem pelo menos um celular, um tablet, um notebook e por aí vai. Estamos na era dos multidispositivos. Chegamos na era dos wearables. Agora, nós podemos conectar coisas no nosso corpo, nossos olhos, no nosso pulso, no nosso peito, no nosso abdômen, no nosso braço, e esses aparelhos medirem a nossa temperatura, nossos batimentos cardíacos, quanto nós andamos, a pressão do nosso corpo. A gente começa a ter esses dispositivos todos interconectados. Então, olha quanta mudança aconteceu. E que tipo de impacto essas mudanças causam na nossa vida? As necessidades básicas da humanidade eles estão modificando. Você deve conhecer, né, a pirâmide de Maslow. Maslow fala que as necessidades humanas elas vão desde as fisiológicas, passando por segurança, relacionamento, né, são as sociais, estima e autorrealização. Com tanta evolução tecnológica, nós estamos tendo que rever a pirâmide de Maslow e hoje é o Wi-Fi. Hoje as pessoas não vivem sem Wi-Fi. E mais, bateria. Temos que rever a pirâmide de Maslow porque sem bateria e sem Wi-Fi, nada daquilo de cima pode ser realizado. E as crianças hoje, elas já nascem totalmente interconectadas. É impressionante, eu tenho 3 filhos, o quanto eles são capazes de se virar, de aprender sozinhos a operar e a interagir com esse tipo de equipamentos, muito antes de aprenderem a ler ou a escrever. Bom, chegamos no futuro, isso é fato. Se tanta coisa aconteceu nos últimos 40 anos, e mais especificamente nos últimos 20, a partir do nascimento da internet, as perspectivas futuras são ainda muito mais interessantes, muito mais incríveis, nós podemos imaginar. Vou te mostrar um videozinho aqui agora que vai te dar uma noção do que pode ser o seu dia daqui a alguns anos.
Legal, né? Agora pensa o seguinte. Lembra da pirâmide de Maslow, onde eu coloquei Wi-Fi e bateria na base da pirâmide? Esse cenário imaginado tem um risco bem grande, e é um risco que já está se concretizando atualmente com as tecnologias que nós temos hoje. Os riscos de nós produzirmos viciados na internet, pessoas que não conseguem mais viver sem a comunicação online o tempo todo. Inclusive, já existem clínicas de dependentes químicos recebendo e tratando viciados na internet. Se você procurar isso no Google, você vai achar várias matérias e reportagens, inclusive de TVs, mostrando este novo problema que nós estamos enfrentando, principalmente no Brasil. Olha o que fala essa pesquisa divulgada no Gizmodo em dezembro de 2014. Na verdade, é uma pesquisa americana citada por essa matéria. O brasileiro é apontado como o povo mais aficionado por internet do mundo. No Brasil, 51% das pessoas que responderam essa pesquisa disseram que ficam online o dia inteiro. Se você comparar aí com os países desenvolvidos, como os Estados Unidos, Alemanha, Japão, isso não passa de 25%. O Brasil, 51%. E do tempo que eles passam online, 58% é nas redes sociais. Quem mais se aproxima desse número é a Nigéria, com 57%. Estados Unidos, 39%. Inglaterra, 41%. O brasileiro passa muito tempo na internet e passa muito tempo nas redes sociais. Então, nossa palestra aqui, nós estamos tentando conversar um pouco sobre como utilizar as tecnologias ao nosso favor. Mas as tecnologias também podem ser grandes ladrões de tempo. Eu destaquei aqui 5 grandes ladrões de tempo, com base na minha observação. Isso não é um estudo científico. O e-mail ainda é um grande ladrão de tempo, principalmente dentro das empresas. O e-mail ainda é uma das formas principais de comunicação corporativa. Na comunicação pessoal, eu acho que o e-mail está perdendo bastante espaço. Mas somado o tempo que a gente passa lendo e passando e-mails na empresa e na vida pessoal, a gente sabe o quanto isso leva o nosso tempo livre. Jogos também são grandes ladrões de tempo. Olha, com isso eu não estou dizendo para você que você não deve ler e-mail, nem passar o e-mail, nem deve jogar. Jogos no celular, jogos no seu videogame, Xbox, Nintendo Wii, Kinect, jogos no computador, jogos que envolvam redes. O meu filho é louco por Minecraft, é um jogo que até hoje eu não consigo entender direito como é que funciona. O fato é que os jogos, desde a época do Atari, que eu mostrei para você aí, né, colocam a nossa imaginação em outro patamar, só que nós podemos ser capazes de ficar horas e horas e horas jogando, sem perceber o tempo passar. Eu mesmo, na época do vestibular, meu irmão tinha um videogame mais novo, e tinha um jogo de Super Mario. Eu lembro que uma vez eu tinha prova no outro dia de manhã, e eu simplesmente virei a noite sem dormir, jogando Super Mario com um amigo meu, que estudava junto comigo. Então assim, jogos, a gente precisa ter cuidado com os excessos. Netflix, na verdade estou falando aqui de vídeos, né? Vídeos online. Netflix simboliza muitos vídeos. As séries, eu vejo pessoas que começam a deixar de almoçar para ficar na empresa assistindo as suas séries favoritas. Fim de semana inteiramente dedicados a assistir as suas séries. Será que não está havendo um certo excesso aí? Número 2, o Facebook. Na verdade, o Facebook aqui simboliza as redes sociais. Eu já mostrei para você que no Brasil, 58% do tempo online é gasto com redes sociais. Será que esse tempo é útil? Será que esse tempo está realmente sendo bom para a gente? Grande ladrão de tempo. E o ladrão de tempo principal que eu tenho percebido atualmente é o famigerado WhatsApp. Esse aí é um mega ladrão de tempo.
O WhatsApp está fazendo a gente ter a obrigação de ficar 100% do tempo conectado e disponível. Quando a gente manda um WhatsApp para alguém e a pessoa não responde, ou acontece o contrário, o outro está do outro lado pira. Tem gente até pensa que você morreu se você não responder o WhatsApp. Calma lá. A gente precisa saber se organizar melhor e controlar o tempo que nós ficamos disponíveis ou não. Porque se algo é urgente, nós ainda podemos pegar o celular e ligar, pegar o telefone e ligar, pegar o carro e passar na casa da pessoa. Ok? E-mail, jogos, Netflix, redes sociais como Facebook, WhatsApp. Esses 5 grandes ladrões de tempo, a gente precisa ficar atento a eles. Porque nós estamos vivendo atualmente na chamada economia da atenção. Olha o que essa jornalista Cristiane Costa fala na revista Insight Inteligência. O tempo está se tornando o artigo mais raro e valioso para uma sociedade acelerada na qual as opções de distração se multiplicam. Eu coloquei vermelho em destaque a palavra distração, na exata proporção em que as horas vagas parecem desaparecer. O nosso tempo está cada vez mais raro. Por isso que quase todo mundo reclama que não tem tempo para nada. Não tem tempo para nada porque se distrai com muita coisa. E grande parte dessa distração está acontecendo justamente na hiperconectividade e no excesso de uso de redes sociais. É isso que eu tenho percebido dentro do meio que me cerca. E eu estou dizendo isso não como alguém imune. Estou colocando isso para você com o testemunho de alguém que também está aprendendo a lidar com tudo isso. Porque, como eu já falei também, todo aquele poder computacional e de comunicação nas nossas mãos, no nosso smartphone, a gente ainda não sabe lidar com ele. O fato é que a gente querer fazer muitas coisas ao mesmo tempo, ser multitarefa, isso também é um grande risco. Porque quanto mais coisas em paralelo a gente tenta fazer, mais a gente demora para resolver, mais a gente demora para entregar. É preciso reduzir a quantidade de coisas simultâneas que a gente faz. E para isso a gente precisa ter foco e eliminar distrações. Assim como eu, para gravar essa palestra, precisei me desconectar de tudo e de todos para poder ter concentração e conseguir preparar e entregar o melhor conteúdo para que você possa fazer essa reflexão junto comigo. Então, voltando aí ao título da palestra, ganhar ou perder tempo, descubra como usar as tecnologias a seu favor. A seu favor? Para quê? Qual é seu objetivo? Porque de repente seu objetivo é se socializar. E para isso, passar 58% do seu tempo nas redes sociais é o que você quer. Ou você já aposentou, ou você está desempregado, ou você trabalha o tempo todo tendo que se comunicar com outras pessoas que também estão online. Aprender a usar as tecnologias a seu favor depende de qual é o seu propósito, qual é o seu foco. E essa é outra palavra-chave nessa discussão, e certamente esta é outra palavra-chave que está aparecendo diversas vezes dentro do OnTalks. Foco. Nós precisamos saber aonde nós estamos mirando e tentar eliminar ao máximo as distrações. E foi por isso que eu te pedi no início desse bate-papo. Elimine distrações. Desligue o celular ou afaste-se dele. Feche outras janelas do seu browser. Porque senão você não vai conseguir assimilar o conteúdo que eu estou te passando. E aí o seu tempo vai literalmente para o lixo. Quantas e quantas vezes a gente chega em casa à noite com a sensação de não fiz absolutamente nada de produtivo, porém mantive o meu dia inteiro ocupado. E aí, já chegamos então na parte das dicas. Uma das dicas importantíssimas que eu tenho para te dar vem de um livro chamado A Tríade do Tempo,
do Christian Barbosa, um brasileiro. Existem diversos e diversos livros e métodos e técnicas para aumentar a produtividade. Você já deve ter visto aqueles quadrantes de importante, urgente, não importante, urgente. Eu confesso que eu nunca consegui aplicar aquilo e esta forma de entender e dividir o nosso tempo, para mim, fez o maior sentido. Segundo o Christian Barbosa, a nossa vida é dividida em 3 círculos que não se tocam. Não tem interseção, melhor dizendo. As questões importantes, as questões urgentes e as circunstanciais. As importantes são aquelas que geram resultado, que são relevantes para o nosso objetivo, para o nosso propósito, para a nossa missão de vida. As urgentes é tudo aquilo que a gente deixou ficar para cima da hora, que tem um prazo definido e que, se a gente não resolver, vai ter alguma consequência negativa. Observe, coisas importantes, se não tratadas, podem virar urgente. E tem aquelas coisas circunstanciais. São aquelas coisas que a gente faz porque o nosso meio social nos obriga, vamos lá, né? É aquele casamento que você não está a fim de ir, mas é importante porque é alguém da família distante, mas que teve a consideração de te mandar um convite. É aquele aniversário que a gente faz. É aquela reuniãozinha com o chefe, ou o chefe do chefe que está por aqui, marcou um almoço. São coisas que você faz não porque você quer fazer, mas porque você precisa fazer, porque está dentro de algum código de conduta social. Então, se nossa vida pode ser resumida aí nesses 3 grandes círculos, existem alguns padrões. Existe o padrão daquelas pessoas que resolvem tudo de urgência. É o super-homem. Né? A maior parte do tempo dele é dedicada para coisas urgentes, a segunda parte maior para coisas circunstanciais, e aquilo que é importante fica sempre por último. Né? São aquelas pessoas que estão o tempo todo correndo, mas não têm, por exemplo, a disciplina de cuidar da sua própria saúde. Aquilo que é importante fica por último. Conhece algum super-homem? Você próprio já foi ou é um super-homem? Ou uma super-mulher? Um outro padrão é o padrão do Homer Simpson, que faz as coisas circunstanciais. Né? É o tal do deixa a vida me levar, vai fazendo aquilo que a sociedade lhe impõe, não decide sobre o que realmente é importante. Né? Vai navegando aí conforme o vento. Então, a grande parte do Homer Simpson é dedicada às coisas circunstanciais, a segunda parte às coisas urgentes, e também as coisas importantes ficam em terceiro plano. E aqui nós temos um outro padrão, que é o padrão do equilibrista. Né? O equilibrista ele consegue navegar entre questões circunstanciais e urgentes. Ele não é tão, vamos dizer assim, heróico quanto o super-homem, que espera tudo ficar urgente para ele entrar como salvador da pátria. Ele consegue navegar bem, mas ainda assim deixa as coisas importantes em segundo plano. Qual é a tríade ideal, então? A tríade ideal é aquela onde você dedica a grande parte do seu tempo a fazer realmente o que é importante. Você se planeja e executa as suas atividades de um jeito que você elimine ao máximo a necessidade de resolver coisas urgentes. Você trabalha com priorização, você trabalha com antecipação, você trabalha com algum planejamento. E você deixa só 10% para as coisas circunstanciais. Na verdade, para que a gente consiga colocar isso em prática, a gente precisa aprender uma coisa muito, muito importante. A gente precisa aprender a dizer não. Agora, como descobrir o que é importante para a gente? Aqui eu vou trazer uma outra dica do Jim Collins, desse livro, Empresas Feitas para Vencer. Apesar de ser um livro cujo título está focando em empresas, o que ele ensina nesse livro tem muito a ver com a nossa capacidade individual de tomar decisões e de priorizar as nossas ações e os nossos projetos. Ele traz então, o Jim Collins, o conceito do porco-espinho. Né? Basicamente ele usa a fábula
né, da raposa e do porco-espinho, onde, para resumir, o porco-espinho está sempre tentando aí fugir da raposa, que está sempre tentando comê-lo, e cada vez a raposa tem uma ideia nova, mirabolante. O porco-espinho, na verdade, ele não se preocupa tanto com isso, porque ele só tem uma forma, uma única ideia. Assim que ela se aproxima ao ponto de dar o bote, vamos chamar assim, né, de papar o bichinho, ele se estufa e os seus espinhos fazem com que ela não consiga comê-lo. Então, é uma coisa simples, feita de forma repetitiva, né? Você ter um objetivo claro e comum para que as suas ações estejam sempre focadas em alguma coisa muito bem definida. Diferente da raposa, que dispara para todos os lados e não foca em uma estratégia específica. Então, como descobrir o que é importante, né? Todo mundo fala que você deve fazer aquilo que você ama. Se você fizer aquilo que você ama, aquilo é importante para você. Mas, olha só, eu, sei lá, adoro comer churrasco e adoro jogar bola, né? Se eu tentar fazer alguma coisa que seja relacionada a comer churrasco e jogar bola, talvez eu seja apenas um jogador de futebol frustrado e gordo. Então, só fazer o que a gente ama não é lá um grande conselho a ser dado. A gente precisa também fazer uma coisa onde a gente possa destacar, a gente possa ser bom. E aí a discussão de tecnologia, né, como usar as tecnologias ao nosso favor, tem a ver com as tecnologias que estão ao meu dispor. Elas estão me ajudando a ser melhores do que eu sou hoje. Elas estão me ajudando a focar naquilo que eu amo fazer. Agora, se eu estou falando aqui do campo profissional, né, eu entendo que muita gente que está aqui no Talks está buscando uma melhor colocação na sua carreira. Eu preciso também de algo que me dê uma remuneração justa, que eu seja pago e, se possível, bem pago por isso. Então, esse deveria ser o nosso porco-espinho, a interseção desses três círculos, né? Tudo aquilo que tiver relacionado com coisas que eu amo fazer, coisas que eu posso ser excelente, eu posso me destacar dentro de um determinado segmento. Por exemplo, se eu vou ser jogador de futebol dentro do estado da Bahia, eu quero ser os melhores da Bahia. Se eu quero ser um cirurgião plástico, se eu quero ser um dentista, se eu quero ser um analista de sistemas, se eu quero ser um marqueteiro, eu preciso ser bom. Porque se eu sou bom e se eu faço o que eu amo, a chance de eu conseguir ser bem remunerado por isso é maior. Na verdade, até tem um amigo meu, Edson Yanaga, que numa palestra outro dia falou o seguinte: é mais fácil, inclusive, você amar aquilo que você é bom e que dá dinheiro, do que você conseguir ser bom e ganhar dinheiro com aquilo que você ama. Parece a mesma coisa, mas não é. Com isso eu quero dizer o seguinte: às vezes você ama muito alguma coisa, mas aquilo não está te dando nem a excelência, nem o reconhecimento que você merece, e nem a remuneração que você merece. Então, se você encontrar algo que você é muito bom em fazer, talvez isso comece a lhe dar reconhecimento, comece a lhe dar grana, e você passe a amar, né? Então, escolha algo que você é bom, e isso vai te fazer com que você possa amar. Bom, isso não é a regra, né? É apenas uma dica que eu vi na palestra que eu achei bem interessante. Então a discussão aqui é como você selecionar as coisas importantes na sua vida. Como você usar todas aquelas tecnologias, sabendo identificar se aquele tempo investido com aquela tecnologia, se ela está te ajudando a se aproximar do seu porco-espinho e a priorizar as coisas que são importantes para você. A discussão tecnológica que eu acabei de mostrar para vocês na primeira parte, né, e um pouco da segunda parte, ela está nos levando a um afastamento dessas três coisas aí. A gente termina investindo muito tempo em coisas que não nos dão dinheiro, que a gente não está ganhando assim, nenhuma notoriedade por fazer, apenas a gente está desperdiçando tempo
com a ilusão que a gente ama fazer toda aquela conexão com as pessoas e compartilhar e tirar selfie e tal. Precisamos nos educar para isso. E eu vou te mostrar agora um vídeo que tem muito a ver com essa questão de a gente saber conseguir encontrar um limite saudável para o uso das tecnologias, especificamente, inclusive, para o uso do celular. Assiste aí. All your friends, they had your guts right. Retomando então a nossa discussão sobre tecnologia, o grande lance é a gente conseguir utilizar as tecnologias a nosso favor, né? E eu vou deixar com você agora um vídeo, que é um vídeo que simboliza o quanto a gente perde se a gente não estiver sabendo priorizar aquilo que é importante e aquilo que está relacionado ao nosso porco-espinho. O quanto a gente pode estar perdendo coisas da vida cotidiana por não estar sabendo dominar e equilibrar bem o nosso tempo com o uso dessas tecnologias fascinantes que fazem parte do nosso dia a dia hoje. Legal, para concluir, o recado que eu quero dar para você é o seguinte: você está no controle. É importante que você entenda que você pode escolher as tecnologias a serem utilizadas em cada momento. Eu poderia ter utilizado esse tempo de palestra com você para ficar te mostrando ferramentas, aplicativos e coisas que podem te ajudar na sua produtividade. Mas eu garanto que várias outras palestras do OnTalks falaram sobre isso, e se você procurar, você vai achar diversas coisas, como Kanban,
Get Things Done, Zen to Dawn, Pomodoro, aplicativos como Evernote, agendas como Google Calendar. Existe uma série de ferramentas e de técnicas que você pode utilizar para fazer uma melhor gestão do seu tempo. Eu, praticamente, com tanto acesso à tecnologia e por ser da área de tecnologia, usar o computador e outros dispositivos diariamente, eu particularmente utilizo um quadro na parede. No início do nosso bate-papo você deve ter visto atrás de mim uma parede cheia de papelzinho colado, e eu utilizo um caderninho, um Moleskine, para anotar os meus compromissos. Basicamente são as duas ferramentas que eu utilizo. Quando eu preciso de foco, eu tento eliminar as distrações, desligar celular, tirar... Opa! Desculpa. Peraí. Não, peraí, desculpa. Tá vendo como é chato? Essa brincadeirinha eu fiz agora com você para te mostrar isso. Você está no controle. Quantas e quantas vezes nós estamos conversando com alguém e essa pessoa recebe uma chamadinha no seu WhatsApp lá, ou SMS, sei lá o que seja, ou notificação no Facebook, e ela interrompe para olhar e a gente fica super desconfortável com aquilo. Quantas vezes nós estamos fazendo isso? Os nossos filhos às vezes estão tentando falar com a gente está dizendo que está escutando e não está escutando. Aqui em casa, eu e minha esposa, de vez em quando tem algumas brigas com relação a isso, porque nós, homens, só conseguimos fazer uma coisa de cada vez. As mulheres têm essa capacidade absurda de fazer muita coisa ao mesmo tempo, elas acham que tem, né? E eu começo a conversar com ela uma coisa importante, ela no celular eu falo, olha, quando você tirar o olho do celular aí, eu consigo concluir o que eu estou te falando, porque se você não está me escutando, ela garante que está me escutando. Então, o que está acontecendo hoje? Todo esse mecanismo, todas as tecnologias estão gerando o que um ex-colega meu de trabalho, na verdade ele era do cliente, ele dizia, o maior meio de descomunicação do mundo. Ele falava disso com relação à televisão. Eu diria que hoje o smartphone é o maior meio de descomunicação do mundo. A gente, às vezes, está deixando de aproveitar o mundo que nos cerca por causa dessa hiperconectividade, desse vício. Às vezes a gente está num show ou num evento e a gente vê o que está acontecendo através das lentes do celular. A gente às vezes está, por exemplo, na apresentação dos nossos filhos na escola, a gente está mais preocupado em fazer o registro, em publicar nas redes sociais, do que necessariamente de curtir, aproveitar, assistir o momento. Então, o recado que eu quero deixar para você é, pense sobre isso. Veja se você está realmente se dedicando ao que é importante na sua vida. Entenda que as tecnologias evoluíram, elas vão continuar evoluindo e nós podemos utilizá-las ao nosso favor dentro daquilo que nós precisamos. Se eu preciso ir daqui ao centro da cidade, eu vou usar o Waze para me dar a melhor rota, o melhor caminho. Eu não vou brigar com ele. Mas eu não preciso, por exemplo, utilizar o celular para ficar me comunicando. Ok? Então, para finalizar, de novo o recado. Você está no controle. Saiba exercer esse controle. As tecnologias não dominam você. Você domina as tecnologias. Você domina seu tempo. Você determina o que é importante para você. Você diz não às coisas que não são importantes. Você controla a sua agenda. Você controla o seu destino. Você monta o seu futuro. Muito obrigado. Espero que a gente possa se ver mais uma vez em breve lá no marketingfornerds.com, que é o canal onde eu compartilho minhas ideias e meus aprendizados sobre marketing digital, que é um hobby. Eu não contei muito a minha história aqui em relação à minha profissão, nem ao Marketing for Nerds, mas basicamente eu descobri
que eu tenho paixão por ensinar as pessoas a elas se autodesenvolverem. Eu descobri que o marketing digital é uma forma interessante da gente alavancar os nossos negócios, as nossas carreiras, e eu descobri que ensinar outras pessoas sobre o que eu aprendo é uma excelente forma de aprender e de melhorar. Então, eu espero que esse bate-papo tenha sido útil para você. Um forte abraço. Tchau, tchau.